Olá pessoal, Deus abençoe. Eu estou aqui com a palavra de Deus e diz assim Mateus, no versículo 8, no versículo 5, tá? Eu estava lendo essa passagem ontem e eu notei algo aqui e a gente vai comentar sobre esse pedaço da passagem que eu achei interessante. Espero que você preste atenção, porque talvez vá chamar sua atenção também. E aí eu peço até a Glaucia para esclarecer conosco, né? Para saber o que o Senhor Jesus quis dizer aqui. Tá bom, pessoal? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. 6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então esse homem, esse criado dele tinha dois problemas: um, paralítico, e ele, ao mesmo tempo que estava paralítico, ele estava violentamente atormentado. Tem pessoas atormentadas, mas esse homem aqui estava violentamente atormentado. E você sabe, pessoal, que isso aqui já é o fim de uma vida. O que se espera de uma pessoa que está nessa situação? Então esse centurião chegou até o Senhor Jesus, porque não deveria provavelmente, né, ter tentado outros métodos, outras formas de curar aquilo ali. Não conseguiu, talvez a coisa piorou, e deve ter piorado, porque ninguém de uma hora para outra fica violentamente atormentado, né? Ele vai ficando, quando vai ver a situação ficar crítica, né? Então ele foi buscar essa solução e acabou indo até o Senhor Jesus. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Se humilhou, né, Glaucia? Mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aqui mostrou também, Glaucia, que esse centurião, porque assim, quem não gostaria que Jesus fosse em sua casa, né? Aqui está me mostrando que o centurião estava bem seguro e firme, ele não estava descontrolado, né? Desesperado. E é nobre desse homem buscar isso para um criado, né? Normalmente um patrão, né? Um chefe, né? Um senhor não quer o bem, né? do servo. Provavelmente esse servo aqui era amado por esse centurião, que era romano, né? Então ele não era judeu, ele não tinha amor pelo povo de Deus, ele não tinha nada a ver com o povo judeu. Provavelmente ele deve ter conhecido sobre a fé judaica por ir lá, né, trabalhar como centurião lá em Israel, né, e gostou. E aí ele abraçou talvez a fé, né? Aí a gente vê os valores, né, de um homem que estava numa posição acima do seu servo, né, e olhou para o seu servo. Ele, por ser romano, estava em Israel, né, estava ali com o povo judeu, mas é interessante que ele não era judeu, ele não estava debaixo das leis, né, judaicas, mas ouviu falar do Senhor Jesus. Ele deve ter ouvido, ele deve ter visto milagres acontecido, e naquela época estava tendo milagres, pessoas contando uma para outra, todo mundo correndo, né, para chegar até o Senhor Jesus, e ele foi. E o interessante é que a gente, quando quer um milagre, a gente quer ver. Muitos tocaram no Senhor Jesus, muitos gritaram, muitos, né? Ele não, ele se apegou num valor muito grande, que é a palavra, né? E poucas pessoas têm essa coisa da palavra, né? E com os anos foram passando, hoje em dia, cada vez mais a palavra fica de lado. Então, ele sabia que a palavra tinha um poder. E foi o que aconteceu. Certamente. Vamos lá, vamos continuar. E aí dá um baixo e há de sarar, né? Quer dizer, mas dize somente uma palavra, o meu criado há de sarar. Aí ele diz assim, ó, pois também eu sou homem sob autoridade,
e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Então, por que ele está dizendo, olha só, por que, aí você para, por que ele tocou nesse discurso, né? Ele está querendo mostrar ao Senhor que ele tem uma posição, é isso? Eu acho que ele estava reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus. Então, por que ele Que toca... assim como ele tinha autoridade nos homens, o Senhor Jesus com a palavra dele também tinha autoridade. Sobre os anjos. Então ele está dizendo, ó, eu sei que o Senhor é um homem com autoridade sobre os anjos. Se o Senhor dizer uma palavra, assim como eu digo para o meu criado, o meu servo, vai e ele vai, se você dizer uma palavra, o anjo que está te servindo, vai lá e vai curar ele. Você está entendendo por que ele fala isso? Ele está dizendo o seguinte, eu entendo da vida espiritual, eu entendo do mundo espiritual, eu sei o que acontece. Ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer que se o Senhor, se ele como autoridade diz e os subalternos deles atendem e obedecem, imagina o Senhor que é o Filho de Deus. Se o Senhor disser uma palavra, eu não estou vendo, mas eu sei que está cheio de anjo aqui. Vai ter uma disputa entre os anjos que eles vão sair correndo lá para arrancar aquele capeta do corpo do meu servo. É isso que ele está querendo dizer. Aí, isso chamou a atenção demais do Senhor Jesus. Que ele fala assim no 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só, hein, Glaucio? E aí? Que vergonha, né, também, né? Nenhum judeu tinha essa fé. Quer dizer, o homem se diz de Deus, o homem se diz judeu, mas a fé de um homem que não tem nada a ver com o povo de Deus surpreendeu o Senhor Jesus pelo entendimento que ele tinha do mundo espiritual. E muitos judeus chegavam ao Senhor Jesus cheios de dúvida. Senhor, se morrer a mulher e essa mulher casar com 5 maridos, lá na eternidade, sabe? Eles eram assim, com muita informação e pouco conhecimento. Não sabiam o que queria dizer aquilo ali. Eles conheciam a palavra. Se falasse assim, onde está escrito isso aqui? Ah, lá em não sei o que está escrito. Eles falavam a Bíblia de ponta a ponta, mas não entendiam nada. Esse homem aqui talvez não sabia da Bíblia, mas sabia que o Senhor Jesus era a autoridade maior. Agora, Glaucio, a gente vai chegar... Então a gente está vendo aqui um ponto de fé, né? Algo de fé que surpreendeu. Mas o Senhor Jesus aqui vai falar o que me chamou a atenção. Porque até aqui a gente, poxa, aplaude, acha legal, né? Uma atitude de fé que chamou a atenção dele. E também há de se entender aqui que o Senhor Jesus procura a bendita fé. Porque ele fala assim, nem Israel achei, encontrei. Ou seja, só quer encontrar quem está procurando, né? Então Jesus está procurando quem está com fé. E aí ele se agradou desse homem, quer dizer, tinha pouca gente com fé. Porque Jesus não estava falando isso aqui toda hora. Pelo contrário, onde ele ia, ele viu desespero e ele que tinha que acalmar. Esse homem veio calmo, com fé e já tinha entendimento. Então Jesus encontrou algo ali que falou, caramba, que legal. Só que o que o Senhor Jesus vai dizer agora me chamou a atenção. Porque o que a gente aprende, Glaucia? A gente aprende o seguinte, que há a fé de conquistar. Há a fé de ser curado. Há a fé de ser agraciado, de bênçãos, né? E há a fé de ser salvo, correto? Aí você pensa, beleza, ele tinha uma fé de ser curado, de ter entendimento, mas será que ele vai ser salvo? Porque ele é centurião, provavelmente ele é pagão, sim ou não? Mas olha o que mais o Senhor Jesus vai dizer sobre isso.
11. Vamos continuar e dar a ligação porque eu vou falar, né? Vamos continuar onde eu parei. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, lugares que não são do país de Israel, pessoas gentias, pessoas estrangeiras. Muitos virão muitas delas virão e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aí que eu te pergunto, você como obreira, e tira minha dúvida. Vê que Jesus não olhou nem que ele era romano, nada, né? Será que... Aí entra a dúvida. Por que Jesus falou isso ali, nesse momento, para um homem centurião? Se você fala para uma pessoa assim, você cura ela e fala, agora, ó, nasce de Deus, né? Agora, se apega à palavra. Agora, anda nos caminhos. Sim ou não? Primeiro você cura, tira o problema, e depois você faz com que essa pessoa não peque mais, se entregue. Vai, não peque mais. Olha o que Jesus fala. Além de ver o tamanho da fé dele, já emenda com isso. Que esse homem, como tantos outros, virão do Oriente, do Ocidente, e eles se assentarão à mesa com Abraão. Quer dizer, vai ter uma mesa. E lá já está Abraão, né? E vai se assentar quem vai estar salvo. E Isaque e Jacó, quer dizer, já estão lá. No reino dos céus. E os filhos do reino, quer dizer, os judeus, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o poder da fé, pessoal. Não o poder de conhecer a Bíblia. A fé, pessoal, é o que te faz obedecer em espírito a Deus. A fé é o que faz você ver que você está no pecado e abandoná-lo. É a fé que faz a presença de Deus vir te acertar a vida, vir te corrigir. É a fé que te prepara para se assentar na mesa com Abraão. Porque Abraão, Glaucio, ele não tinha lei de Deus. A lei veio através de Moisés, anos depois. E ele não teve o Senhor Jesus. Mas ele teve a fé. Foi a fé que fez ele, que Deus dirigia a cabecinha dele, né? Abraão, larga isso. Abraão, faz aquilo. Abraão, abandona esse lugar, vai para uma, né? Deus ia guiando, tirando ele do errado. Então, quando Jesus viu que esse homem tinha fé, ele viu exatamente que ele ia ser salvo. Porque essa mesma fé que fez ele, né? Resolveu o problema do servo dele, era que ia capacitar ele para ir para o céu. Eu falei, caramba, rapaz, Jesus já foi falando logo para o homem isso. Será que o homem tinha até base para receber? Será que ele entendeu o que Jesus tinha acabado de falar para ele ali agora? Muitos virão do Oriente, ó. Primeiro que eu estou feliz com a tua fé, eu vou dizer mais. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Já deu o céu para o homem. Já passou a visão para o camarada. Entendeu, pessoal? E eu achei isso aqui legal. Eu achei isso aqui muito legal. Aí Jesus termina, né? 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui, eu não sei se está aqui nessa parte, mas tem uma versão, não sei se é aqui em Mateus mesmo, que o centurião, quando chega, fala: a que horas ele ficou curado? Aí o pessoal que estava lá, que veio a tal hora. Ao centurião: caramba, foi na hora que Jesus falou, vai que ele vai ser curado. Foi essa hora que o anjo saiu, foi lá, curou ele e resolveu o problema. Pessoal, isso aqui
eu acho que traz para a vida de um ser humano, pessoalmente, uma experiência enorme, ao ponto que ele se entrega. Né, Glaucio? Essa mesma fé que ele faz isso aqui é a mesma fé que vai capacitá-lo de se entregar e abandonar o erro dele, nascer de novo. Aí você me pergunta, poxa, obreiro, eu quero essa fé. E aí, Glaucio, a pessoa quer a fé. E a Bíblia diz que a fé é o dom de Deus. Não sou eu que dou fé. E como é que essa pessoa, então, tem que receber fé? Eu também sei que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Sim ou não, Glaucio? Então, você que está me ouvindo, vai alimentando a tua fé. Vai obedecendo a Deus e buscando em oração a presença de Deus. Para que você não seja um crente. Porque tem diferença, né, Glaucio? Uma capa, né? Mas sim seja um nascido de Deus. Que é o que Deus quer. Todo que é nascido de Deus vem esse mundo. Por isso que tu vê muita gente que diz que é de Deus na derrota. O diabo pisando. A família, né? A vida dela, ela só conta a derrota. Ou então o que você entende? Ela começa a ver as coisas natural, né? Já não age mais a fé. E fica difícil conversar com uma pessoa assim. Porque você tenta passar fé para ela, não, Tudo bem. não é nada disso, você não pode ser tão grosso assim. Né? Você é muito grosso. Tudo bem. Ninguém rouba. Eu converso muito. Não. Eu já falei com o fulano, eu já converso muito com ele, mas ele tá no pecado. Vai ficar falando com ele, é pior ainda, que é ele que cauteriza a mente dele, que não entra mais nada, vai ficar no pecado e ouvindo. Então a fé, pessoal, é o que faz a mudança, é o que agrada ao Senhor, é o que ele procura. Não sou eu que estou dizendo, é o que eu entendo lendo essa passagem. Primeiro que ele está procurando fé. É isso que ele quer encontrar na gente, fé. Não é sentimento, né? Eu creio, levanta a mão, né? Amém, né? Não é nada disso. Fé é certeza. Fé é o Espírito de Deus dentro de você, tirando o que não tem dúvida. É totalmente luz de você. Você é totalmente fogo, você é um fogo. Não tem, você crê. Você é nascido de Deus, você anda na luz. E aqui Jesus já estava. Eu pensei, Jesus não pode estar aqui, Gláucia. Já determinando que esse cara ia ser salvo. Como muitos dizem, Jesus sabe quem vai ser e quem não vai ser, né? Eu fiquei pensando, será que Jesus olhou para ele, esse aí vai ser salvo, porque eu já sei. Acho que ele quis mostrar para os discípulos essa fé que leva a salvação. Fé que leva a salvação. Exatamente. Porque muitos que estão aí, né, pregando, muitos falando da Bíblia, conhece tudo, tem muitos conhecimento, é judeu, é um povo de Deus. Então não são esses que, só por ser o povo de Deus, que vai entrar, que vai estar lá sentado na mesa. Então você vê, pessoal, que isso agrada muito ao Senhor Jesus, que tem muitas passagens que Jesus fala isso. Nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Tem hora que Jesus fala, a tua fé te salvou. Tem hora que Jesus fala, vai na tua fé. Quer dizer, ele faz com que a pessoa, ele elogie a fé. Ele incentiva a fé. Ele quer você na fé. É isso que o Senhor Jesus quer, é isso que eu entendo. E para se manter na fé é uma guerra, né, Glaucio? É uma guerra, pessoal. Ou você morre e se dedica à vida com Deus para você estar na fé, ou se você tiver alguma coisa desse mundo, essa alguma coisa vai jogar cal na sua fé, vai te matar espiritualmente e você vai ser um crente, que o diabo vai sambar na tua vida. Até o dia de hoje, né? A gente vai se surpreender quando chegar no céu, que vai ver pessoas que a gente nem imaginava e aqueles que a gente achava que era da fé, que estava caminhando na fé, vai ficar. Então, isso aí mostra. Que bacana, né, pessoal? Que Deus abençoe vocês, tá? Essa palavra aqui é muito legal, muito viva. Muito viva essa palavra. Muito bacana isso aqui, tá? Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.